Agora nós vamos derivar implicitamente sem isolar o y. Algumas vezes o y ele não vai ser isolável na função, mas isso não significa que a gente não consegue derivar implicitamente. Então vamos lá. Eu vou derivar essa próxima função, e para isso a gente vai usar o conceito de regra da cadeia que vocês viram em cálculo 1 para derivar essa função. Lembram de regra da cadeia? Que você deriva a função e você deriva o que está dentro dela. Se eu não me engano, o Faber-Fale ele fala da meleca e tem a derivada da meleca. É mais ou menos isso. É quando você tem uma função, você deriva ela e você precisa fazer a derivada do que está dentro dela. Nós vamos usar esse conceito para poder fazer essa derivada. Como? Primeiro, a gente tem que pegar essa função aqui, 3xy, a gente vai olhar cada um desses termos individualmente e nós vamos derivá-los todos individualmente. Como? Primeiro, quando eu tenho um termo que tem x e y, eu tenho que derivar ele em relação a x e somar com a derivada dele em relação a y. Sim, eu tenho que fazer essas duas coisas numa mesma função. E como é que eu faço isso? Primeiro, eu pego esse 3xy e eu derivo ele em relação a x. Derivei em relação a x, me sobrou o quê? 3y. E agora, eu vou derivar em relação a y usando a regra da cadeia. Por que eu vou usar a regra da cadeia? Porque eu quero a derivada do y, mas eu não sei qual que é essa derivada. Então, o que eu faço? Eu derivo em relação a y normalmente, e depois eu multiplico pela minha derivada em relação a y. Tranquilo? Eu derivei minha função em relação a y, isso vira 3x. E aí eu multiplico pela minha derivada em relação a y. Então eu escrevo essa minha notaçãozinha aqui, y', como se fosse a minha derivada em relação a y. Tranquilo? Aí o que eu faço? Eu pego aqui e eu tenho y². Eu derivo isso normalmente em relação a y, eu tenho 2y, e multiplico pela minha derivada em relação a y. Sempre que eu tiver um termo com y, eu tenho que fazer isso. Se o meu termo com y estiver sozinho, eu derivo ele em relação a y normalmente e multiplico pela minha derivada em relação a y. Toda vez que eu derivar em relação a y, eu tenho que multiplicar pela minha derivada em relação a y. Por quê? Isso parte da regra da cadeia. Porque é como se eu estivesse derivando essa função, mas eu quero achar a derivada em relação a y, só que eu não sei a derivada em relação a y. Então, é como se eu estivesse multiplicando essa minha função por um y, por uma derivada do y que está aqui dentro. E aqui, quando eu tenho x, o meu x está sozinho, eu derivo ele normalmente em relação a x. Menos 3x², igual a zero. E aí, o que eu faço? Todos os termos que não têm esse y', que não tem essa notação para a derivada de y, eu consigo passar para o outro lado. Passando todos os termos sem o y' para o outro lado, eu chego nessa minha segunda equação aqui. Depois, eu isolo esse y', e depois que eu isolei esse y', eu passo toda a outra parte aqui que está isolada para o outro lado, e eu achei a minha derivada em relação a y. É isso, gente. Eu sei que é um pouquinho confuso de entender essa parte aqui, de como que eu vou tirar esse y' daqui de dentro, mas tenta lembrar da regra da cadeia, ok? E só para fazer uma revisãozinha rápida, eu tenho aqui 3xy². Eu derivo ele primeiro em relação a x, tá? E depois eu derivo ele em relação a y. E quando eu derivo em relação a y, eu multiplico por y'. É isso, gente.